Fala rapaziada, e aí? Tudo jóia com vocês? Galera, é o seguinte, hoje nós aqui na bancada estamos com esse martelo combinado, tá? Então, a princípio a gente vai tentar identificar qual que é o defeito dessa máquina e nos acompanha aí para poder entender melhor. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida, deixa aí nos comentários que nós iremos, na medida do possível, ajudar vocês. De repente vocês possam até consertar os seus equipamentos e com isso ter sucesso, tá? Vamos lá, me acompanha aí. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é colocar ela na tomada para ver como que ela se comporta, tá? Acompanha aí. Eu tenho aqui uma extensão que eu uso só para facilitar esse dia a dia aqui. Eu tenho um painel bem aqui, mas eu não gosto de usar muito ele não, eu gosto de usar a extensão. Então eu vou colocar aqui na extensão e aí eu vou ver como é que ela se comporta, tá? A máquina não dá sinal, então ela não está recebendo alimentação. Então o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, vamos olhar como é que está a parte de acionamento, né? O cabo, o interruptor, os carvões. Então me acompanha aqui, vou tirar essa tampa aqui para a gente poder chegar junto nesse problema. Eu vou usar aqui a minha auxiliar, vou trocar o bits. Teve um vídeo aí que o pessoal perguntou o que que era isso aqui, ó. Na realidade, pessoal, isso aqui são os bits que eu uso. Só que isso aqui são hastes prolongados, tá? Então esse aqui tem 15 milímetros. Eu tenho ela de 200 milímetros, então é bem grande, para poder alcançar, por exemplo, parafusos que ficam num local mais ruim de acesso, mais profundo. Então eu tenho aqui vários acessórios que me auxiliam. Aqui eu também tenho uma broca, que na hora que eu vou testar, eu não gosto de sair da bancada, eu gosto de testar aqui perto mesmo. Então eu tenho aqui essa broca, eu encaixo no martelo e eu utilizo aqui, ó, essa madeira para poder realmente testar o equipamento. Então eu encaixo aqui e aqui mesmo eu testo. Por que eu faço isso, pessoal? Para facilitar o dia a dia e também se toda a vida que eu for para ali e colocar em cima de uma pedra, eu vou quebrar a pedra todinha. Então, e a madeira aqui não quebra, eu consigo machucar ela aqui, mas ela não quebra, tá? Então, vamos lá. Então, continuando aqui no nosso vídeo, vamos tirar aqui, opa, perdão, vamos colocar aqui, ó. Para quem não sabe, essa chave aqui é uma T15, T20, uma T20. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas de compensação vocês terão mais informação aqui para poder facilitar aí no diagnóstico do equipamento, tá? Me acompanha aí. Então eu já tirei a tampa aqui traseira. Daqui a pouco eu vou ver aqui. Eu vou olhar e identificar como é que está a instalação elétrica dela. Então aqui eu tenho conector do interruptor, dois conectores. Esse aqui é o interruptor dela. E eu não vou testar isso aqui agora, eu vou deixar aqui de lado e vou testar diretamente aqui, ó. Então eu vou pegar um cabo auxiliar e vou colocar aqui nesses dois terminais. Vou colocar aqui nesse, ó, nesse terminal e nesse terminal. E aí a gente consegue alimentar a máquina direto para ver se ela dá algum sinal, tá? Acompanha aí. Então eu tenho aqui essa outra extensão com ponteiras de prova. Então eu vou colocar aqui no teste, na luz de teste. A luz ali está acendendo e eu vou colocar aqui, ó. A luz já acendeu ali, tá, pessoal? Indicando que a máquina está recebendo corrente. Então a gente vai ter um defeito basicamente aqui, ó. Só que eu vou aproveitar e vou fazer a mudança de sentido de rotação. Para cá ela gira para um lado e para lá gira para outro. Eu vou fazer o mesmo teste de continuidade. Ou seja, aqui a tensão entra, faz o círculo aqui e a máquina tende a funcionar. Eu não sei como é que ela vai funcionar, mas ela vai funcionar. Não sei como é que ela vai se comportar, na verdade, né? Então o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Sim, deixa ela de lado. Vamos agora fazer o teste no cabo com interruptor. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Olha só o que eu já identifiquei aqui, ó. Isso aqui deveria estar encaixado com pressão. Só que aí, ó,
Esse aqui nem se fala, esse aqui saiu sozinho, ó. Então, obviamente, a gente terá um defeito aqui, ó. Vamos testar para saber se é só isso mesmo. E depois vamos ligar ela lá direto, tá? Acompanha aí. Isso aqui é um procedimento básico, tá, pessoal? Para que você consiga ter um diagnóstico mais rápido. Começa assim, para depois você se aprofundar na parte mecânica, tá? Então, vou pegar aqui a minha mesma ponteira de prova. Vou colocar aqui na luz de teste, tá? E aí, eu vou colocar aqui na entrada do interruptor. Vou colocar nessa aqui, ó. Vou colocar na saída do interruptor. E eu vou apertar o interruptor. A luz lá está acendendo toda vez que eu aperto o botão. Então indica que ele está funcionando, ó. Aqui a mesma coisa eu vou colocar. Ali a luz já acendeu. Ou seja, desse lado de cá, a tensão ela entra direto. E desse lado de cá, eu preciso do acionamento do botão para que a tensão possa passar e a máquina ser acionada, tá? Então eu já estou vendo que o interruptor está funcionando normalmente. Agora eu vou testar o cabo. Como é que eu testo o cabo? Simplesmente através de continuidade. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar em uma extremidade do cabo, do plug, e vou identificar aqui qual que é dessas pontas do fio que vai dar a continuidade para lá. Vou fazer aqui, não é essa, não é essa, não é essa, não é essa. Olha, o LED ali não acendeu, então eu vou mudar o outro terminal. Eu mudei aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ou seja, um lado desse aqui está interrompido, o outro está passando normalmente. Agora o que é que eu vou fazer aqui depois de saber que o cabo está interrompido? Eu vou trocar? Não sei. Se o defeito estiver aqui perto, eu posso cortar esse terminal aqui, essa pontinha, e colocar novos terminais e aproveitar o cabo, já que ele não tem emenda. Só que aí vai depender muito do dono do equipamento. Normalmente o ideal seria trocar o cabo, porque aí você já resolveria o problema de uma vez por todas. Só que se o cliente quiser aproveitar o cabo dele, não tem problema nenhum. O cabo é dele, e se o cabo estiver em condições de permanecer na máquina, assim será, tá? Então eu já identifiquei aqui que esse cabo está com um rompimento. Eu não sei onde é que é esse rompimento, eu não sei se é no próprio cabo, se é no plug master, eu não sei. Depois eu vou identificar, agora não. Voltando aqui para a máquina, eu vou tirar esses carvões aqui, só a nível de curiosidade, para vocês entenderem, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho a alavanca que faz a mudança do sentido de rotação. A máquina vai girar para frente e depois vai girar reverso. Então o que é que eu faço? Aqui, ó. Então fazendo isso, eu simplesmente mudo o sentido de rotação, tá? Quem quiser saber depois como que funciona esse mecanismo e o porquê que ao mexer nessa alavanca ela gira de lado contrário, eu explico, mas aí eu preciso saber se vocês também têm essa curiosidade, tá? Vamos lá. Então para cá, a máquina vai girar para um sentido, eu não sei qual é, vamos identificar? Aqui na carcaça da tampa traseira, ó, eu tenho umas setinhas que vai identificar qual lado a máquina vai girar. Aqui eu tenho uma seta que gira para frente e aqui eu tenho uma que gira para trás. Então vamos ver. Então de acordo com a carcaça, a parte vermelha está apontando para a seta de baixo, que indica que a máquina gira para frente. Então sendo assim, eu vou pegar a nossa ponteira de prova. Eu sempre estou usando ela, tá? Eu tenho multímetro, tá pessoal? Mas eu não gosto de usar muito multímetro não. Eu gosto de usar a ponteira que é mais prático. Então, o que é que eu vou fazer aqui para a máquina não sair pulando? Eu vou colocar na função de perfuração sem impacto. Então, já configurei e agora eu venho aqui, olha só. Se eu fizer isso aqui, a máquina deveria funcionar. Mas como o teste está lá na luz de teste, ela não vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui e vou colocar na tensão direta. Então vamos ver o que eu vou fazer. Olha só. Acompanha aqui, eu giro. É só isso? Não. Vamos mudar aqui para ver se o funcionamento muda e se o tom também da máquina muda. Vamos lá. Vamos colocar na função de rompedor, vamos? Vamos lá. Só romper, tá? Olha só. Com isso, eu já consigo saber se o motor está funcionando bem, tá? Só que eu não vou parar o teste aqui. Como a máquina só parou de funcionar,
Se eu teoricamente colocar um cabo aqui, ela vai restabelecer o funcionamento dela. Só que a parte mecânica, como que está? Será que está em perfeito estado? Será que vai apresentar algum defeito? Enfim, vamos acompanhar aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, tirar o porta-escova. Como é que eu faço? Nos marteletes dessa marca, eu simplesmente alinho aqui, ó, alinho, deixo ela paralelo com o interruptor e faço isso, ó, puxando para cima. Ó. E aí eu consigo sacar todo o conjunto do guia e as escovas, tá? Feito isso, por que eu faço isso? Para poder livrar o rotor, livrar o induzido. Que quando eu for sacar ele, se eu não tirar isso aqui, o rolamento vai pegar bem por cima dos carvões e quando eu puxar ele vai quebrar os carvões. Então eu preciso primeiro aliviar os carvões, tá? Tirando isso, agora eu venho para outra parte mecânica, que é o interruptor, a alavanca de mudança de função. Se eu não tirar esse botão, eu consigo abrir a máquina, porém eu vou abrir ela de uma forma mais dificultosa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa alavanca numa posição em que proporciona a retirada dessa alavanca. Então eu venho aqui, destravo ela na posição que deve ser e eu consigo retirá-la. Tirei, tá vendo? Tirei esse botão. Agora sim a máquina está apta a poder retirar esse conjunto. Eu poderia sacar isso aqui, ó. Sacar isso aqui, mas eu não quero. Eu quero só ver como é que tá a parte mecânica. Então, vamos lá. Com a mesma chave, tá? Eu venho aqui nesses dois pontos de fixação. Aqui tem dois e aqui tem mais dois e vamos tirar. Tirei um, outro, outro. Olha só. Eu aqui tirei os 4 parafusos de fixação. E aí como é que eu faço agora para poder sacar e expor a parte mecânica do equipamento? Eu tenho duas formas. Aqui eu gosto de usar essa. Mas eu vou mostrar a primeira forma que eu não gosto muito, mas às vezes é necessário. Eu pego uma chave de fenda e eu coloco aqui, ó, entre a ventoinha da máquina e a carcaça. E aí eu dou uma pressãozinha para ela deslocar. Mas eu não gosto dessa forma não, porque eu posso danificar a ventoinha. Então eu prefiro vir aqui, ó, no local onde pega a alavanca de mudança de funções e fazer uma pressão para baixo. Então eu coloco em cima do conjunto mecânico e faço isso, ó. Olha só. Coloquei lá e eu faço isso, ó. Feito isso eu já consigo deslocar aqui, ó. Desloquei e agora está livre, ó, olha só. Tá vendo? Então aqui eu tenho o conjunto mecânico desse equipamento. Quais são os pontos que eu devo olhar aqui? Obviamente a primeira coisa que eu devo olhar é esse eixo. Esse eixo ele tem um rolamento bem aqui, ó. Consegue ver? Pronto, aqui é o rolamento. Esse rolamento ele não pode ter folga, tá? Ele não pode ter folga. Por que ele não pode ter folga? Porque ele movimenta esse eixo. Então qualquer folga que eu tiver aqui, eu tenho uma deficiência no movimento desse eixo. E aí essa deficiência faz com que o conjunto não acople, tá? Então eu não posso ter uma folga aqui. Outra coisa que eu devo olhar no equipamento, nesses equipamentos em especial, esse rolamento aqui, se chama mancal, se chama rolamento excêntrico, enfim, a depender do fabricante vai dar um nome para esse tipo de componente. Ele não pode ter folga assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não pode ter folga. Isso aqui é um rolamento, tá? Ele é um rolamento excêntrico. Então toda vez que ele gira, ele faz esse movimento de onda. Ele faz com que o pistão suba e desça. Eu vou girar aqui e vocês vão ver como é que ele funciona, tá? Acompanha aí. Isso aqui é a nível de curiosidade para vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, voltando aqui, lembra que eu falei desse rolamento? Pois é. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar esse rolamento aqui para mostrar para vocês como que é a construção dele e como que ele trabalha. Mas antes disso, eu vou colocar esse eixo aqui e vou simular o funcionamento dele. Olha só o que acontece com esse pistão, esse cilindro. Olha só como é que acontece o movimento do rolamento, ó. Vocês conseguem ver?
Pois é, isso aqui gira em alta velocidade. O que é que a gente deve olhar com esse funcionamento? Primeiro, lembra da folga? Pois é, essa parte aqui não pode ter folga. E a parte de baixo do rolamento não pode ter folga. Porque se ele tem um movimento que faz com que o pistão suba e desça, qualquer folga que ele tiver vai causar uma deficiência na subida desse pistão. E ele também não vai ter um bom funcionamento, tá? Sem falar que o ruído da máquina fica horrível. Além disso, eu vou também tirar o conjunto que segura esse componente, que é essa trava aqui, ó, que tem uma trava, tá, em forma de U, e eu vou tirar ela. Tirei a trava aqui, ó, vocês conseguiram acompanhar? Tirei a trava. E agora eu vou tirar o rolamento. Tirei o rolamento. Olha só como é que é a construção do rolamento. Então ele tem uma base, que também é um rolamento, e tem a parte especial, que é o que faz com que o pistão suba e desça. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Então, essa parte aqui não pode ter folga, tendo visto que é um rolamento, não pode ter folga. E essa parte também não pode ter folga, que também é um rolamento, tá? Então esse rolamento tem que estar justo. Outra coisa importantíssima que não pode deixar passar é o alojamento onde encaixa esse rolamento. Como ele é um rolamento especial, é excêntrico, então ele vibra muito, ele trabalha com um movimento que proporciona vibração. Então, como aqui não pode ter folga, o alojamento onde ele encaixa também não pode ter folga. Por que eu digo isso? Porque como ele trabalha assim, então ele cria um desgaste aqui no alojamento, e esse desgaste deixa esse rolamento torto. E ele ficando torto, ele provoca um mau funcionamento do equipamento, provocando até a quebra dos dentes dessa engrenagem, tá? Se a gente quebrar os dentes dessa engrenagem, a gente também vai quebrar os dentes da ponta do induzido, que fica bem aqui, ó. Aqui dentro tem o induzido, eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês. Olha, aqui nós temos o rotor da máquina. A ponta desse rotor ela passa aqui por dentro e vem sair aqui, ó. E aí ela transmite ali para essa engrenagem. Lembra que eu falei que não pode existir folga nesse alojamento aqui, ó? Deixa eu encaixar aqui rapidinho, tá? Ó, não pode existir folga no alojamento, porque essa folga, se ela ficar assim, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter um mau engate do conjunto de engrenagem. E a gente não pode ter um mau funcionamento nesse conjunto. A gente tem que trabalhar com um conjunto uniforme. Se eu tiver um encaixe deformado, eu vou proporcionar a quebra desse componente. E se quebrar isso, a gente vai ter outros componentes quebrados. E aí generaliza, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado, até na hora de usar o equipamento. Nós tem que ter bastante prudência na hora de usar a máquina. Não pode sobrecarregar o equipamento. Se assim o fizer, vocês vão estar assumindo o risco de quebrar essa máquina, tá? Não só essa, como qualquer outra. Então vocês têm que ter um pouco de paciência com o equipamento. Por mais que ele tenha uma boa marca, por mais que ele tenha uma boa qualidade, mas o bom uso proporciona uma vida mais prolongada para o conjunto mecânico, e você terá uma máquina apta a ser usada por muito mais tempo, tá? Então sempre é importante ter cuidado no uso. E aí, lembra que eu falei da folga que não pode ter aqui dentro desse conjunto do alojamento? É isso aqui, ó. Eu consigo mexer, tá vendo? Ó, olha aqui embaixo, ó, onde o rolamento encaixa. Olha só. Vocês estão vendo? Que tem tipo uma gangorra. Isso aqui não poderia existir. Se eu deixar isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui trabalhando de forma errada. Simplesmente errada. E eu vou estar jurando esse equipamento aqui de quebra, tá? Então o correto para essa manutenção dar certo seria trocar isso daqui, esse conjunto aqui. Esse rolamento ele não tem folga, tá? Ele não tem folga, então a gente permanece com ele. A engrenagem não tem deformação nos dentes, nesse encaixe também não tem deformação, então ela permanece. Esse rolamento aqui, existe uma folga, a gente também trocaria ele, tá? No pistão,
Então, pessoal, voltando aqui, esse vídeo aqui é mais para tirar alguma dúvida de vocês, algumas dúvidas na verdade, que são várias, mas também passar uma realidade de como que funciona o equipamento por dentro. Eu vou fazer um movimento agora e vocês vão ver que vai cair um componente aqui, ó. Tá vendo? Caiu. Então, pessoal, isso aqui é o seguinte, eu gosto de tirar dúvida, tá? De vocês. Isso aqui é um peso. É um peso, como se fosse aqueles pesos de balança antiga, sabe? Pois é. Mas esse cara aqui se chama golpeador. É um golpeador. Ele golpeia. É ele que transfere o impacto para um segundo eixo. E esse eixo transfere para o ponteiro, talhadeira. Então aqui no meio, entre esse aqui e esse, eu vou ter um eixo de impacto. Então essa peça aqui bate no eixo de impacto e o eixo de impacto transfere para cá. Então é um ciclo. É um ciclo. Então quem é que faz com que esse cara aqui suba e desça para golpear no eixo de impacto? Cilindro. Cilindro. E aí o movimento dele é isso, ó. Ele sobe, aí dá o golpe e amortece um pouco, tá? E aí, por que que aquele rolamento não pode ter folga? Por causa disso, ele encaixa bem aqui, ó. É como se fosse uma biela. A biela e um pistão, ó. Ele encaixa bem aqui, ó. A construção é essa. Observa? E aí, esse rolamento ele tá para baixo, quando ele girar, ele vai para cima, levando o pistão. E aí o que acontece? Se isso aqui tiver folga, uma folga excessiva, ele não consegue fazer com que esse conjunto suba até onde deveria subir, e ele dá uma falha, ele dá uma falta, e a máquina ela não tem o mesmo desempenho que deveria ter. Então se ele deveria subir até 10 centímetros, ele só sobe, por exemplo, até 8, e esses 2 centímetros que faltou é onde a máquina tem deficiência. Você vai ter uma máquina mais lenta, uma máquina mais lerda, com um golpe fraco, e aí a máquina gera uma bagunça toda. Então a manutenção de uma máquina dessa tem que ter vários cuidados, tá? Vários cuidados. Aqui eu tenho um induzido que está em perfeito estado de funcionamento, a gente não tem falha dele. Eu tenho um rolamento que não tem folga, não tem até um ruído, ó, ruído. Ó, deixa eu colocar aqui no microfone. Apesar dele não ter folga, mas ele tem um ruído, ou seja, ele não tem mais lubrificação. Um rolamento desse aqui não vale a pena deixar aqui, tem que ser substituído, tá? Porque se porventura ele quebrar, o que é que vai acontecer? Esse induzido ele vai trabalhar fora do centro, e onde é que ele bate? Isso aqui, ó, o coletor começa a bater justamente aqui, ó. Tá vendo o guia das escovas? É um latão, é um ferro. E o coletor pega aqui e ela estraga o coletor. Estraga essas lâminas aqui, ó. Então, aí o seu prejuízo aumenta. Então não vale a pena você deixar esse carinha aqui, ó. Você troca ele e garante que realmente você não vai ter essa dor de cabeça. Fora isso, a nível de curiosidade foi pra vocês. Se vocês gostarem, peço que deixem o like aí. E deixem no comentário se vocês têm mais alguma dúvida. E qual o equipamento que vocês gostariam de ver aqui na bancada, tá? Valeu!